Alexandre de Moraes bateu o martelo e decretou o trânsito e julgado da trama golpista. A ação depois foi referendada pela primeira turma. Com a decisão, Jair Messias Bolsonaro, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Almir Garnier Santos, Walter Braga Neto foram presos. Alexandre Ramagem só não foi preso porque está exilado com a família nos Estados Unidos. O país, já dividido pela polarização, acirra ainda mais essa questão. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história aqui, ó. CNN Brasil. Bolsonaro é o nono ex-presidente da República a ser preso. Aqui é a versão oficial da TV Justiça. Dá uma olhadinha. O Supremo Tribunal Federal determinou o cumprimento imediato da pena dos 7 réus do chamado núcleo 1 da tentativa de golpe. O ministro relator, Alexandre de Moraes, declarou o trânsito em julgado, ou seja, o fim da possibilidade de recursos das condenações. Entre os réus está o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele vai permanecer na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde já está preso preventivamente desde o último sábado. Os detalhes com a repórter Marta Ferreira. A decisão foi tomada depois de a defesa do ex-presidente não ter apresentado novos embargos de declaração, que são um tipo de recurso que serve para esclarecer pontos da decisão. Os primeiros apresentados por todos os réus foram rejeitados. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado, por liderar uma organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Lula e subverter o Estado Democrático de Direito. Moraes determinou as prisões também para os seguintes condenados: Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa Civil, que deverá permanecer recolhido na 1ª Divisão do Exército Vila Militar no Rio de Janeiro; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que deverá ser recolhido no Comando Militar do Planalto em Brasília; Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da ABIN, considerando que o réu está foragido e fora do território nacional, determinou a expedição do mandado de prisão e inserção no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, que deverá ser recolhido no 19º Batalhão de Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, que deverá ser recolhido na Estação Rádio da Marinha, em Brasília. E Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, que deverá ser recolhido no Comando Militar do Planalto, em Brasília. A prisão ocorre após esgotarem todos os prazos para que as defesas dos condenados entrassem com recursos. Os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira já foram presos e levados para o Comando Militar do Planalto, sediado em Brasília. O tenente-coronel Mauro Cid, também réu na trama golpista, firmou um acordo de delação premiada e vai cumprir 2 anos de prisão em regime aberto. As audiências de custódia de Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto serão feitas amanhã, a partir da 13h. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes também mandou oficiar o TSE para a perda de direitos políticos de todos eles. Para os militares, mandou comunicar ao Superior Tribunal Militar para a perda de posto e patente. Já para Alexandre Ramagem, mandou informar a Câmara dos Deputados para a declaração de perda de mandato e para o Ministério da Justiça para a perda do cargo de delegado. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes também pediu ao presidente da primeira turma do STF, ministro Flávio Dino, a convocação de sessão virtual extraordinária para referendar a medida. Vale lembrar que alguns desses militares condenados são um dos mais graduados e respeitados dentro da corporação. Diário do Poder, Brandwatch. Mais de 50% dos usuários de redes sociais são contra a prisão de Bolsonaro. Pode ser por isso que eles querem tanto regular as redes, né? Correio Brasiliense. STF começa a julgar nesta semana a cúpula da PM por atos antidemocráticos. CNN Brasil. Especialista.
Militares presos por plano de golpe não perderão patentes. Gazeta Brasil. Por unanimidade, STF confirma trânsito e julgado de Bolsonaro e aliados. Globo News. General Heleno e Paulo Nogueira são presos no comando militar. A quem até então era o único membro do governo que falou sobre a prisão de Bolsonaro e os demais condenados na trama golpista, o ministro da Defesa, José Múcio. Encerrando um ciclo, né, onde os CPFs estão sendo responsabilizados e punidos, e para a felicidade do país, as instituições estão sendo todas preservadas. Né? Democracia preservada, as Forças Armadas preservadas. Eu acho que foi doloroso o processo, mas isso é como todo ciclo da vida. Teve começo, teve meio, o meio foi desagradável e nós estamos agora administrando o fim do processo. Eles atravessaram isso, vamos dizer assim, com um grau de responsabilidade do país enorme. Vocês não viram durante esse período, e até eu, nós somos velhos daqui, não ter saído uma nota de indignação, nem pessoal, né? Não saiu nem das instituições, nem saiu das pessoas físicas. Então, eu só tenho que agradecer. Também estou feliz porque o ciclo está se encerrando, a gente precisa virar essa página, olhar para frente, nós temos muitas coisas para fazer. Mas as forças receberam, eu admito que alguns constrangidos ou indignados, mas todos cumpriram o seu papel na sua. Eles acham mesmo que prendendo Bolsonaro, esse capítulo é página virada. Só que eles não compreendem que mais da metade da população é a favor de Bolsonaro, é de direita. CNN Brasil. PL registra recorde de filiações com campanha e prisão de Bolsonaro. Vocês podem prender o Bolsonaro, mas as ideias dele já se espalharam. CNN Brasil. Garnier cumprirá pena na estação rádio da Marinha, em Brasília. CNN Brasil. Exército acertou detalhes da prisão de generais com Moraes e PF. Nossa, que bonzinhos, né? Aí o Sóstenes Cavalcante já falando de anistia. Até quando vocês estão dispostos a esperar para que esse assunto seja pautado na Câmara dos Deputados? Bom, a cronologia já te responde. Nós, quando voltamos, depois das primeiras restrições que impuseram ao ex-presidente Bolsonaro, as medidas restritivas de tornozeleira, nós ocupamos as duas casas como resposta da nossa indignação por estarem postergando, não é, a votação da anistia. Mas, lamentavelmente, desocupamos pelo respeito que a gente tem às figuras dos dois presidentes. Até agora nada. Para nós já deveria ser votado ontem, anteontem, há meses atrás. Nossa paciência já esgotou uma vez e poderá esgotar em qualquer outro momento. Nós não suportamos mais. Nós somos cobrados e com todo direito pelas famílias e famílias de pessoas que estão presas há mais de 2 anos injustamente, que não quebraram uma cadeira, que não entraram em prédios públicos, que estão condenadas e presas em regime fechado inocentemente. Essas famílias nos cobram. Nós devemos satisfação a essas pessoas, muitos delas eleitores de membros da nossa bancada ou de deputados até do centro. Então, a gente precisa ter responsabilidade e nós estamos, sim, de verdade, no nosso limite. Você vai ver aí na imprensa e os políticos do governo falando que a anistia perdeu força. Mas não se engane, não. Com a confusão entre governo, Alcolumbre e Hugo Mota, a coisa mudou de figura. Essa votação aí pode ser uma surpresa nos próximos dias. Vamos em frente. CNN Brasil. Oposição faz força-tarefa por apoio à nova anistia via Senado. CNN Brasil. Logo após a prisão de Torres, esposa defende anistia. Aqui o William Vac falando sobre a polarização. Agora que Jair Bolsonaro e os outros condenados pelo STF começaram a cumprir as penas de prisão, pergunta-se: viramos uma página? Entramos num novo ciclo histórico e político? A julgar pelo que a política brasileira nos oferece, a resposta neste momento de enorme carga emocional para todos os lados, a resposta é um não.
O traço principal desse momento é uma profunda divisão política, que corresponde a divisões sociais e regionais. O que um lado enxerga como justiça sendo feita, o outro considera exemplo de injustiça. O que um lado celebra como defesa da democracia, o outro aponta como violação dos princípios democráticos. Bolsonaro atrás das grades, ainda que seja numa sala especial da Polícia Federal, como foi o caso de Lula. Isso, Bolsonaro atrás das grades, é um símbolo completamente diferente dependendo de qual lado você está. O que torna esse quadro mais grave é a erosão da legitimidade de instâncias, como o judiciário, as quais, num mundo ideal, se atribui a função de encerrar um capítulo, goste-se ou não de um julgamento. Decisões judiciais são vistas hoje como meramente políticas e é em função de política, e não como aplicação da lei. Sim, são vistas como a aplicação de uma ferramenta de força, incontestável a força, como é o caso do Supremo, para beneficiar um lado da política e perseguir o outro. O que vem agora pela frente, ou vem vindo já pela frente, não é fácil de se prever, dado o fato de que um lado, à esquerda, é conduzido por um octogenário apegado a ideias velhas, e o outro, de centro-direita, em atual estado de desagregação, sem lideranças abrangentes, sem sentido, faltando direção. Boa parte do que está acontecendo costuma se atribuir a tempos excepcionais. Na verdade, a excepcionalidade é o nosso novo normal. Aqui, o Lula falando merda para variar, falando que foi um dia histórico para a nossa democracia, que o Brasil deu show e dá uma olhadinha. Um passo importante. Não sei se todo mundo pensa como eu penso. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Ao mundo. Sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em 2008. E pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todos. Democracia não é privilégio de ninguém. É um direito de 215 milhões de brasileiros. Portanto, eu estou feliz, não pela prisão de ninguém, estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude. O mundo inteiro está vendo o que está acontecendo no Brasil, né? As denúncias já em vários países, inclusive com mais afinco nos Estados Unidos, já deram resultado. O Alexandre de Moraes já é reconhecido como violador dos direitos humanos. E com esse discurso, Lula, que diz querer a união do país, só nos divide cada vez mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final.